Quando as mulheres se apercebem de fraqueza, um dos primeiros sinais é a incoerência entre as suas palavras e as suas ações, especialmente ao longo do tempo e sob pressão. Dizer as coisas certas uma vez não gera força se o seu comportamento contrariar posteriormente essas afirmações de formas súbites. As mulheres estão muito atentas aos padrões, pois estes revelam fiabilidade emocional e estabilidade interna. Quando as promessas mudam, os planos alteram-se sem justificação, ou as intenções parecem flexíveis consoante o humor. Isso sinaliza incerteza interna. A incerteza sugere falta de autoliderança, o que é muitas vezes interpretado como fraqueza em vez de flexibilidade. A força é sentida quando as ações reforçam silenciosamente as palavras sem necessidade de explicação. Outra forma de percepção de fraqueza é através da reatividade emocional, que carece de regulação ou proporção. A emoção forte não é o problema, a emoção descontrolada é. Quando pequenas frustrações desencadeiam reações exageradas, isso sugere um fraco autocontrolo emocional. As mulheres tendem a interpretar isto como instabilidade em vez de paixão. A instabilidade emocional cria um ambiente onde a segurança parece condicional. Quando a segurança emocional parece incerta, a atração desgasta-se silenciosamente. As mulheres também percebem fraqueza quando um homem procura validação em vez de incorporar confiança. A confiança não requer uma reafirmação, aprovação ou elogios constantes para se manter intacta. Quando alguém verifica frequentemente se é apreciado, respeitado ou desejado, isso comunica insegurança. A insegurança desloca o poder emocional para fora em vez de para dentro. Esta dependência externa diminui subtilmente a força percebida. A força é sentida quando a aprovação é apreciada, mas não é necessária. Outro sinal frequentemente ignorado é a necessidade de explicar demasiado decisões, limites ou emoções, quando não é necessária qualquer explicação. A explicação torna-se fraqueza quando funciona como justificação em vez de clareza. As mulheres percebem intuitivamente quando as palavras estão a ser utilizadas para manipular a percepção em vez de comunicar a verdade. Explicações excessivas sugerem medo de serem mal compreendidas ou rejeitadas. A comunicação motivada pelo medo reduz a autoridade emocional. A autoridade é atraente porque sinaliza o alinhamento interno. A fraqueza também é notada quando um homem evita o desconforto em vez de o enfrentar de forma ponderada. O desconforto faz parte do crescimento, do conflito e da intimidade. Quando alguém evita constantemente conversas difíceis, adia decisões ou desaparece sob pressão, isso sinaliza evitação emocional. A evitação cria distância emocional e desconfiança. As mulheres interpretam isso como falta de força interior. A força manifesta-se como presença, mesmo em situações desconfortáveis. Outra forma pela qual a fraqueza se manifesta é através da incapacidade de estabelecer limites sem culpa ou ressentimento. Os limites não são muros, são expressões de autorrespeito. Quando os limites cedem sob pressão ou são aplicados de forma inconsistente, isso sugere conflito interno. O conflito interno enfraquece a postura emocional. As mulheres percebem frequentemente quando os limites são performativos em vez de incorporados. Os limites incorporados transmitem calma, firmeza e naturalidade. As mulheres também percebem a fraqueza através da adaptabilidade excessiva que apaga a identidade pessoal. A flexibilidade é saudável, mas perder-se para acomodar os outros não é. Quando as preferências, os valores ou as opiniões mudam com demasiada facilidade, isso sinaliza uma falta de autoestima. Uma autoestima frágil torna a conexão instável. A estabilidade é atraente porque cria fiabilidade emocional. A fiabilidade fomenta a confiança, e a confiança sustenta a atração. Outro indicador subtil é a comunicação passiva em momentos que exigem clareza. Evitar a franqueza para manter a paz cria muitas vezes confusão.
A confusão mina a segurança emocional ao longo do tempo. As mulheres valorizam a clareza porque reduz as suposições emocionais. Quando a clareza está ausente, o fardo emocional recai sobre ela. Carregar este fardo leva ao distanciamento. A fraqueza pode também manifestar-se pela incapacidade de tolerar a incerteza sem entrar em espiral. A vida e os relacionamentos contêm naturalmente ambiguidade. Quando a incerteza desencadeia pânico, procura de controlo ou colapso emocional, isso sinaliza fragilidade. Fragilidade não é vulnerabilidade, é falta de resiliência. As mulheres costumam diferenciar entre abertura e instabilidade. A resiliência permite a expressão de emoções sem perder a estrutura. Outro sinal é usar o humor, o sarcasmo ou o charme para evitar a sinceridade. Embora o humor possa ser atraente, usá-lo em excesso como escudo impede a profundidade emocional. As mulheres percebem quando a leveza é utilizada para desviar a atenção em vez de conectar. A evitação cria distância emocional. A distância reduz a intimidade. A força permite a sinceridade sem necessidade de se esconder atrás de uma performance. As mulheres também notam fraqueza quando um homem abandona os seus princípios para evitar perder a ligação. Os princípios comunicam autoestima. Quando os princípios desaparecem sob pressão emocional, a autoestima parece negociável. Uma autoestima negociável diminui o valor percebido. O valor não é exigido, é demonstrado através da consistência. A consistência constrói a atração mais do que o esforço por si só. Outra forma de perceber a fraqueza é através da incapacidade de estar sozinho sem distrações. A agitação constante, a procura de atenção ou a evitação da solidão sugerem desconforto consigo mesmo. O conforto consigo mesmo sinaliza maturidade emocional. A maturidade emocional transmite segurança e estabilidade. As mulheres sentem-se atraídas por homens que conseguem estar consigo mesmos sem terem de escapar. Esta quietude comunica força interior. A fraqueza também se manifesta quando a responsabilidade é evitada ou desviada. Assumir os erros com calma, sem autocrítica ou defensiva, demonstra força. Desvios, desculpas ou culpa sinalizam fragilidade do ego. Os egos frágeis resistem ao crescimento. Os homens orientados para o crescimento sentem-se seguros de si próprios. A segurança é profundamente atraente. As mulheres percebem fraqueza quando a ambição carece de direção ou empenho. Desejar muitas coisas sem ação consistente sugere fantasia em vez de propósito. O propósito proporciona gravidade emocional. A gravidade fundamenta o comportamento e a tomada de decisões. Sem ela, a energia parece dispersa. A energia dispersa reduz a confiança na estabilidade futura. Outro indicador é a dependência emocional disfarçada de proximidade. A verdadeira proximidade permite a autonomia. A dependência cria pressão. A pressão sufoca a atração. As mulheres geralmente percebem quando a intimidade exige regulação em vez de escolha. A conexão baseada na escolha transmite uma sensação de força e liberdade. A liberdade intensifica o desejo. A fraqueza pode também manifestar-se através da falta de escuta, disfarçada de concordância. Acenar com a cabeça sem presença transmite uma sensação de vazio. A presença requer atenção, curiosidade e receptividade. As mulheres percebem quando a escuta é meramente performativa. A ligação performativa carece de profundidade. A profundidade é necessária para o vínculo emocional. Outra forma de fraqueza se manifestar é a incapacidade de recuperar rapidamente de contratempos. Os contratempos são inevitáveis. A resiliência é medida pela recuperação, não pela evitação. Quando os contratempos definem o humor ou a identidade durante muito tempo, isso sugere rigidez emocional. A rigidez limita o crescimento. A energia orientada para o crescimento transmite força e é atrativa. As mulheres também notam fraqueza quando um homem compete em vez de colaborar emocionalmente. A competição cria tensão em vez de parceria. A parceria requer respeito mútuo e poder partilhado.
O respeito nasce, em primeiro lugar, do autorrespeito. Sem autorrespeito, a dinâmica emocional torna-se instável. A estabilidade reforça a atração. Outro sinal subtil é quando os limites são comunicados de forma emocional em vez de calma. Estabelecer limites de forma emocional sinaliza, muitas vezes, uma luta interna. Os limites calmos transmitem segurança e confiança. As mulheres sentem a diferença imediatamente. A força calma tranquiliza. A volatilidade emocional gera dúvidas. Por fim, uma das formas mais negligenciadas pelas quais as mulheres se apercebem da fraqueza é quando um homem tenta impressionar em vez de ser autêntico. Impressionar procura aprovação. A autenticidade exprime a verdade. A procura de aprovação transfere o poder para fora. A verdade ancora o poder para dentro. As mulheres sentem-se atraídas por homens que são internamente ancorados, emocionalmente presentes e autodirigidos. Este alinhamento interno é o que realmente se sente como força. Quando as mulheres notam fraqueza, outro indicador importante é a forma como um homem reage quando as suas expectativas não são correspondidas. Se a decepção se transforma imediatamente em amargura, afastamento ou castigo subtil, isso sinaliza fragilidade emocional, em vez de força. A força não é a ausência de decepção, mas a capacidade de a processar sem desmoronar ou retaliar. As mulheres percebem quando as expectativas não correspondidas destabilizam o centro emocional de um homem. Esta desestabilização sugere dependência dos resultados externos para o equilíbrio interno. O equilíbrio interno enraizado na autodireção transmite uma sensação de força, enquanto o equilíbrio dependente dos outros transmite uma sensação de fraqueza. Outro sinal surge quando um homem procura controlo, em vez de clareza, durante momentos de incerteza emocional. As tentativas de controlo manifestam-se frequentemente como microgestão de conversas, resultados ou respostas emocionais. As mulheres sentem intuitivamente quando o controlo substitui a confiança. O controlo comunica medo da imprevisibilidade em vez de confiança em si mesmo. O comportamento baseado no medo reduz a segurança emocional. A segurança emocional é um dos principais sinais de força. A fraqueza também é notada quando um homem evita tomar decisões e se esconde atrás da indecisão. A indecisão é muitas vezes confundida com ponderação, mas, com o tempo, sinaliza falta de autoridade interna. As mulheres valorizam a capacidade de decisão não porque as decisões sejam sempre corretas, mas porque a capacidade de decisão demonstra responsabilidade. A responsabilidade comunica autoconfiança. Sem autoconfiança, a liderança emocional desaparece. A ausência de liderança é muitas vezes sentida como fraqueza. Outro sinal negligenciado é quando um homem exterioriza a sua identidade através de símbolos de estatuto, em vez de qualidades interiores. Quando o valor está demasiado ligado ao dinheiro, à aparência ou à validação social, isso sugere insegurança subjacente. As mulheres percebem quando a identidade parece construída em vez de incorporada. As identidades construídas quebram-se sob pressão. A identidade incorporada permanece estável, independentemente das circunstâncias. A estabilidade é sentida emocionalmente como força. As mulheres também percebem fraqueza quando um homem romantiza demasiado as dificuldades sem assumir a responsabilidade pela mudança. Falar interminavelmente sobre as adversidades sem agir sinaliza estagnação. A força reconhece as dificuldades e segue em frente apesar delas. A ação demonstra iniciativa. A iniciativa é um ponto de apoio emocional. Sem iniciativa, as palavras soam vazias, e o vazio reduz a atração. Outro sinal é quando o humor se torna autodepreciativo de uma forma que procura a reafirmação. A humildade ocasional é saudável, mas a autocrítica repetida convida os outros a verem-no da mesma forma. As mulheres percebem rapidamente os padrões de autodesprezo. O autodesprezo sugere baixa autoestima. A baixa autoestima comunica fraqueza.
A força permite o humor sem autoaniquilação. A fraqueza também pode aparecer quando um homem fica na defensiva em vez de curioso durante uma discordância. A defensiva interrompe a ligação. A curiosidade mantém a comunicação aberta. As mulheres valorizam a abertura emocional, porque esta permite a resolução. A resolução requer força, não domínio. O domínio sem abertura parece inseguro, não poderoso. Outro indicador é a inconsistência emocional ligada ao humor em vez dos valores. Quando o comportamento muda drasticamente com base no estado emocional, isso sinaliza falta de regulação interna. As mulheres baseiam-se em valores para prever a segurança emocional. O comportamento baseado no humor parece imprevisível. A imprevisibilidade aumenta a ansiedade. A ansiedade corrói a atração. As mulheres também podem notar fraqueza quando um homem procura intimidade, mas resiste à responsabilidade. Querer proximidade sem responsabilidade cria desequilíbrio. O desequilíbrio impõe-lhe trabalho emocional. Carregar trabalho emocional torna-se desgastante com o tempo. Dinâmicas desgastantes reduzem o desejo. A força equilibra a intimidade com a responsabilidade. Outro sinal subtil é quando um homem usa o silêncio como castigo, em vez de autorregulação. O silêncio utilizado para recuperar a clareza transmite segurança. O silêncio utilizado para manipular transmite peso. As mulheres sentem a diferença intuitivamente. O silêncio manipulador sinaliza imaturidade emocional. A maturidade está fortemente associada à força. A fraqueza também se manifesta quando um homem mede o seu valor pela facilidade com que é aceite. A aceitação fácil torna-se o objetivo em vez do alinhamento genuíno. As mulheres valorizam mais o alinhamento do que a aprovação. A procura de aprovação obscurece a verdade pessoal. A verdade obscurecida enfraquece a presença emocional. A presença ancorada transmite, na verdade, força. Outro indicador recente é a incapacidade de receber feedback sem um colapso interno. O feedback não é um ataque, é informação. Quando o feedback desencadeia vergonha ou defensiva, sugere uma autoestima frágil. As mulheres apercebem-se quando o crescimento parece ameaçador para alguém. Os homens orientados para o crescimento sentem-se seguros quando recebem feedback. A segurança é um marcador de força. As mulheres também podem sentir fraqueza quando um homem confunde intensidade com profundidade. A intensidade pode ser ruidosa e dramática. A profundidade é calma e sustentada. A intensidade desaparece rapidamente, enquanto a profundidade se mantém. Quando a expressão emocional não tem profundidade, parece instável. A instabilidade mina a atração. Outro sinal surge quando um homem evita o conflito para preservar a imagem em vez da integridade. A gestão da imagem sacrifica a autenticidade. A autenticidade exige coragem. A coragem é emocionalmente magnética. As mulheres respeitam os homens que escolhem a honestidade em vez do conforto. A evitação motivada pelo conforto sinaliza fraqueza. A fraqueza também se pode manifestar quando um homem depende de motivação externa para funcionar. A necessidade de encorajamento ou pressão constantes sugere falta de motivação interna. A motivação interna alimenta a consistência. A consistência cria confiança. A confiança aumenta a atração. Sem confiança, a ligação emocional enfraquece. Outro sinal frequentemente ignorado é quando um homem intelectualiza as emoções em vez de as experienciar. Explicar os sentimentos sem os sentir cria distância. As mulheres percebem quando o envolvimento emocional é substituído pela análise. A análise sem presença parece fria. A presença emocional requer força. A força permite sentir sem se afogar. As mulheres também percebem fraqueza quando os limites são estabelecidos de forma reativa em vez de intencional. Os limites reativos vêm da frustração. Os limites intencionais vêm da clareza. A clareza transmite calma e segurança. A calma comunica estabilidade interior. A estabilidade é profundamente atraente.
Outro sinal é quando um homem romantiza o potencial em vez de viver na realidade. O pensamento focado no potencial evita a responsabilidade presente. As mulheres valorizam mais a presença do que a promessa. A presença demonstra fiabilidade. A fiabilidade constrói segurança emocional. Sem ela, a atração desaparece. A fraqueza também pode aparecer quando um homem se define pela oposição em vez do propósito. Ser contra algo é mais fácil do que defender algo. O propósito cria direção. A direção fundamenta o comportamento. O comportamento fundamentado transmite força. A energia sem direção transmite instabilidade. Outro indicador subtil é quando um homem confunde ser necessário com ser desejado. A necessidade cria pressão. O desejo cria liberdade. A liberdade permite o desejo genuíno. As mulheres sentem-se atraídas por ligações baseadas na liberdade. As dinâmicas baseadas na pressão transmitem fragilidade. As mulheres também notam fraqueza quando a recuperação emocional é lenta e consome a identidade. Os contratempos acontecem, mas persistir neles sugere rigidez. A resiliência é a capacidade de integrar a experiência e seguir em frente. O movimento demonstra adaptabilidade. Adaptabilidade é força em ação. A estagnação sinaliza fraqueza. Outro sinal é quando um homem evita ocupar espaço emocional. Diminuir-se para ser aceitável comunica baixa autoestima. As mulheres não procuram a dominação, mas procuram a presença. A presença requer confiança. A confiança expressa com calma transmite força. A ausência de presença transmite fraqueza. Outra forma recente pela qual as mulheres se apercebem da fraqueza é quando um homem se explica constantemente em vez de deixar que as suas ações falem por si com o tempo. As explicações excessivas vêm geralmente do medo de ser mal compreendido ou rejeitado, e esse medo transparece nas palavras, independentemente de quão lógicas soem. Quando um homem confia em si próprio, permite que a coerência fale por si em vez de procurar a validação imediata. As mulheres percebem quando as explicações soam como uma defesa, em vez de clareza. A confiança é silenciosa, porque não se apressa a provar-se. A pressa em ser compreendida sinaliza muitas vezes insegurança. As mulheres também notam fraqueza quando um homem espelha as suas opiniões demasiado depressa em vez de defender a sua própria perspectiva. Concordar sem discernimento parece submissão em vez de harmonia. Uma ligação saudável permite diferenças sem pânico emocional. Quando um homem abandona os seus pontos de vista para manter a aprovação, isso sinaliza insegurança. As mulheres sentem-se mais seguras perto de homens que conseguem discordar com tranquilidade. A discordância calma comunica autorrespeito e estabilidade interior. Finalmente, as mulheres percebem fraqueza quando um homem procura a completude através de um relacionamento, em vez de partilhar a totalidade. Esperar que alguém preencha as lacunas emocionais cria pressão. A força provém, em primeiro lugar, da realização interna. A realização permite um apego saudável. Um apego saudável aprofunda a atração naturalmente.